Oi. Boa noite a todos, então. Vocês já me conhecem, então eu sou a Débora, né, contadora da Prefeitura, minha colega Marijara, que também vai me auxiliar na apresentação. E vamos iniciar, então. Esse, então, é o relatório de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Então, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é a Lei 101 de 2000, que estabelece, no seu parágrafo 4º do artigo 9º, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, esse que hoje nós estamos apresentando aqui é a avaliação das metas que compreende o período de janeiro até abril, agora de 2020. A Lei de Responsabilidade Fiscal, então, no seu artigo 63, ele diz o seguinte: é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal e os demonstrativos de que trata o artigo 53. Então, como em razão da população do município de Salto do Jacuí ser inferior a 50 mil habitantes, nós optamos pela demonstração, pela divulgação semestral, né, desses demonstrativos. Assim, a presente avaliação fica circunscrita à análise do balanço orçamentário e do demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, publicadas no primeiro e no segundo bimestre de 2020. Esse quadro 1, então, é o quadro demonstrativo da receita prevista e realizada. Como vocês podem ver, então, ele aparece uma coluna onde tem a previsão anual da receita, uma coluna que aparece o valor programado para o período, que é para o período, então, do quadrimestre, né, janeiro a abril, o valor realizado nesse período e os percentuais. Percentual realizado do ano e o percentual realizado do período. Segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as deduções para o Fundeb, da Lei Complementar 91/97, foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2020 no montante de R$ 52.173.384. A receita efetivada no período de janeiro a abril de 2020 foi de R$ 15.836.799,83, tendo sido arrecadado, portanto, 30,35% da meta anual. A receita, então, comparada à projeção para o período, no valor de R$ 17.029.923,88, constante na programação financeira, que considerou as reestimativas de receitas, demonstra-se um déficit de 7,01%. Esse desempenho foi propiciado pelo resultado negativo dos rendimentos do RPPS, que aumentaram significativamente o valor das deduções da receita. Eu só vou voltar um pouquinho aqui para demonstrar no quadro, então, das receitas, né, que as receitas correntes, elas atingiram, o valor realizado atingiu, né, o valor que estava programado para o período. O problema foi que teve um valor significativo nas deduções da receita,
que é a penúltima linha, então, da planilha, que tinha um valor programado no período de 1.722.000 e apresentou um valor de 2.661.000. Por isso que deu esse déficit de 7,01%. Daí. Sobre as receitas correntes, então, o total das receitas correntes previsto para o período considerado, janeiro a abril, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 16.647.147,88. Os valores realizados corresponderam a R$ 16.758.999,57, superando 0,67% da meta estabelecida. Então, como eu falei, as receitas correntes atingiram e até superaram um pouquinho a meta estabelecida. Quanto de rendimento, tu quer dizer? O que aconteceu foi que em abril teve esse rendimento negativo, né? Mas eu não tenho aqui para te dizer o valor o montante assim, do ano. Não, é por causa do rendimento negativo de um mês. Foi só o mês de abril. É isso, né, Márcia? O mês de abril que apresentou um rendimento negativo, mas já maio já foi positivo novamente. Então, só que ele acabou impactando, porque foi mais de 700 mil, né, de rendimento negativo. Então, ele acabou, deixa eu voltar aqui, dessas deduções ali, o valor de 2.661.000 tem em torno de 700 mil que é desse rendimento negativo do RPPS. Então, é mais ou menos esse valor ali que deu que causou o não atingimento, né, da meta isso. Não significa, depois no final a gente vai ver o resultado, né, não significa que não atingiu as metas, tá? Mas acabou, na questão receitas, ele acabou, as receitas não atingiram os 100% por conta dessas deduções. Exato. Isso, é que teve esse rendimento de abril negativo que acabou influenciando. Mas se recupera. Esperamos que sim, né? Esse quadro, então, agora ele apresenta as receitas tributárias, o valor dos impostos, das taxas e das contribuições. Tu diz é o Código Tributário Municipal que determina. Eu acredito que cada município tenha no seu Código Tributário o percentual que é determinado pelo próprio município, né?
Jussi, eu entendo que isso também é uma questão que daria para conversar com o diretor tributário, né, com o setor tributário, que eles talvez até consigam explicar um pouco melhor e levantar, né, essa questão de como fazer como proceder para fazer. Então, seguindo, a receita tributária atingiu até o final do primeiro quadrimestre em análise o montante de R$ 1.041.121,02, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira, que é de R$ 1.398.133,28, representa uma realização de 74,47% da projeção para o período e 24,82% do valor estimado para o ano. É que, na verdade, o IPTU, né, que é digamos assim, o carro-chefe, ele não é nesses meses agora, né, que se... Isso. Então, esses são meses que não se tem uma arrecadação significativa de IPTU, e aí acaba que no primeiro quadrimestre, geralmente, as tributárias elas são menores, né? Mas que também não significa que até o final do ano não vá atingir, né? Próximo quadro, quadro 3, apresenta as receitas e contribuições previstas e realizadas, o programado no período, realizado no período e o percentual realizado da programação. As receitas de contribuições acumularam no ano, de janeiro a abril, o valor de R$ 590.674,75, correspondendo a 34,16% da projeção anual. Relativamente aos valores projetados para o período, realizaram 102,49% da meta. O quadro 4, daí ele apresenta, então, as transferências correntes. Nessa primeira planilha, apresenta as transferências da União, que é o FPM, cota parte de ITR. No grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do FPM, que realizou R$ 3.852.809,83 no período, correspondendo a 33,90% da projeção anual. E seguindo também das transferências correntes, agora as transferências do Estado, que entra a cota parte do ICMS, cota parte do IPVA. A coluna apresentando a previsão anual, os valores realizados no período e o percentual realizado. Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de R$ 4.920.437, correspondendo a 36,76% da expectativa anual, que é de R$ 13.387.026. Isso. Deixa eu botar aqui. Isso, do ICMS. Uhum. Então, ele tem previsto para o ano 13 milhões. E de janeiro até abril foi quase 5 milhões, 4.920.000.
que é feito o cálculo, se é por veículo, por valor do veículo. É, eu não lembro o percentual agora, mas o quadro 6, então, apresenta as receitas de capital previstas e realizadas. As receitas de capital, cujo desempenho analítico está demonstrado no quadro 6, alcançaram 13,18% do projetado. Aqui, então, entra alguns valores que a gente previu, né, no orçamento, que é de alguns convênios, por exemplo, para a construção das escolas, CRAS, construção do CRAS e a construção de uma creche, né? Só que como isso não entrou nada desses repasses agora nesse primeiro quadrimestre, daí também o percentual de realizado no período ficou bem baixo, né? Ficou 13,18%, porque pelo que tudo indica vai ser no segundo ou terceiro quadrimestre que vai entrar esses recursos, né? Que é conforme as obras, né? Então, por isso que as receitas de capital também ficaram abaixo do que havia sido projetado. Na verdade, assim, ó, já caiu bastante a arrecadação, só que, por exemplo, do FPM, o governo federal ele acabou fazendo umas compensações, né? Então, assim, o que o governo federal fez? A diferença que deu, por exemplo, de março do ano passado para março desse ano, em abril, eles transferiram para os municípios, né? Como um apoio financeiro até, né? Se chamou apoio financeiro do FPM. Então, aquilo que se arrecadou a menos de FPM em março desse ano, com relação a março do ano passado, foi compensado. Abril, a mesma coisa. Se não me engano, vai ser 4 meses, né, que vai ser feita essa compensação. Então, assim, a arrecadação ela já caiu, ela já vem caindo, porém, como o governo vem fazendo nessas compensações, e agora também foi sancionado ontem, né, mais esse projeto de lei, né, que é para apoio aos estados e municípios. Então, isso tudo, assim, a gente até tenta deixar bem claro também que isso tudo que está vindo, não está vindo um plus a mais, né? As pessoas não se emocionarem, porque isso, na verdade, é para compensar aquilo que está. E o que a gente tem acompanhado assim nas notícias da CNM, da FAMURS, é que agora, a partir de agora, que também junho, julho, que vai começar a ter também mais impacto, né, nas quedas de arrecadação. Esse ano eles falam que vai ser mais cedo até, né? Tipo, já junho, julho já vai ser sentido esse impacto. Então tá vindo esses apoios, né, para compensar uma parte, né, uma parte do que vai se arrecadar menos. Não significa que vai suprir, né, todo o valor que vai ter de queda, mas vai ser, digamos assim, uma ajuda, né? Então, para ficar claro que isso não é um dinheiro assim que vem para já ficar imaginando o que pode ser feito, né, a mais com ele, porque na verdade ele vai ser para suprir a queda da arrecadação que pelo que tudo indica vai ter, já está tendo, né, e vai continuar tendo. O que eu também ouvi e li sobre o assunto é que, por exemplo, o que vai vir para 4 meses vai ser suficiente só para repor aquilo que vai se perder em 2 meses. Então, é sinal de que realmente vai ser compensado uma parte, né?
Então, agora a parte das despesas, né? Esse quadro ele apresenta as despesas liquidadas, tem o valor programado no período, realizado no período e o percentual realizado. As despesas liquidadas, juntamente com as transferências patronais para o RPPS, no acumulado de janeiro a abril de 2020, totalizaram R$ 14.156.438,98, valor equivalente a 75,88% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 13.510.605,80, correspondendo a 99,07% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 645.833,18, inferiores ao valor projetado para o período de R$ 3.067.038,67. Aqui, então, também as despesas de capital, programado no período 3 milhões. Aqui também entra a parte dos investimentos, né? Que tem a questão do asfalto. Então, ele pega todo o valor total, né? E ele divide pelos 3 quadrimestres para dar esse valor que é o programado no período. Mas também acontece a mesma coisa, né? Por exemplo, o asfalto, ele também vai ser agora no segundo quadrimestre, segundo ou terceiro quadrimestre, que vão entrar realmente, que vai aparecer aqui as despesas, né? Então, por isso que também, se for analisar o percentual realizado, ele também fica bem abaixo, né, do... E o resultado orçamentário, ele demonstra, nesse quadro demonstra, então, a receita liquidada, a receita total, e a despesa liquidada, e faz o confronto, né, receita e despesa. Então, ele aparece o valor programado no período, o valor realizado no período e o percentual realizado. Considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a abril de 2020, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total versus receita total foi de R$ 1.680.360,85, demonstrando um superávit de R$ 1.680.360,85. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Aqui também cabe uma observação que desses 1.680.000, daí tem que tirar também a parte da Câmara, né? Que daí nos 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril, dá um total de 726 mil. Então, porque aqui ele considera a prefeitura e a RPPS. Então, desse 1.680.000 que diz que é o superávit, a gente tem que lembrar de descontar daí os 700, isso. Porque... orçamentário, né? Isso é orçamentário. Falando em resultado orçamentário, é isso. Sim. Uma pequena parte foi investida. Alguma coisa, mas pouca coisa. Pouca coisa. Isso, ele entrou no dia 31 de dezembro.
Ele entrou em 31 de dezembro do ano passado, daí esse ano a gente, né, tem que usar ele como um superávit, né? Mas na verdade, ele está disponível para utilizar, né? Dentro daquilo que ele foi destinado, né, para finalidades específicas, que é investimento, mas ele está... Uma pequena parte foi usada até num projeto que precisava de uma contrapartida, daí foi usado, porque era um projeto de investimento, né, de uma rua, até, se não estou enganada. Um calçamento, isso. Isso. Mas foi um valor bem baixo. Foi um valor pequeno, mas foi usado. E esse recurso está disponível. Nós da contabilidade, a gente pode também dar alguma sugestão ou dizer o que pode ser feito, o que não pode, né, com o dinheiro, mas a decisão é de usar, e no que usar é do prefeito, né, da administração. Então, mas a gente sabe que uma pequena parte foi autorizado usar, e também uma parte, lembrei agora, uma parte foi usada também na questão das escolas, da obra das escolas, né, que agora foi retomado. Então, foi necessário fazer umas suplementações e precisava reduzir, né, e uma parte daí também foi autorizada o usado desse recurso pré-sal. A suplementação pelo superávit, tu diz? Se for... Sim, por decreto. Sim, agora eu entendi. Por decreto. A menos que seja em alguma coisa que não tenha alguma ação nova, que não tenha no orçamento, né? Ou alguma natureza de despesa que já exista a ação, mas que não exista a natureza de despesa, que tem que daí... Mas se for em algo que já está no orçamento, que se for só para suplementar usando esse recurso, é feito por decreto. 7%. Uhum. Era 15%, né? E foi... ele não foi feito, na verdade, ainda a gente não fez a suplementação justamente porque ainda não foi definido no que vai ser usado, né? Acho que foi por isso que ainda não foi... A gente já suplementou, por exemplo, para a obra das escolas, já foi feito, por decreto. Daí. Aquela contrapartida do calçamento da rua também foi por decreto. Mas o restante daí não foi feito ainda porque falta definir em qual ação, né, no que vai ser... Mas vai ser por superávit. Daí. Se ficar dentro dos 7%, daí vai ser por decreto a suplementação. Caso contrário, daí vai ser enviado para projeto de lei, para a Câmara. Conclusão, então, é que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária, para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, da nossa parte, a apresentação era essa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou algum esclarecimento, estamos à disposição. Então, da nossa parte, muito obrigada pela atenção de todos. Quem veio para essa casa?